Evangelho de Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Praticamente todo mundo conhece uma parte do Sermão do Monte que o Senhor Jesus deu naquele dia em Israel. O que eu quero falar para você com essa passagem hoje, praticamente é sobre o que está acontecendo com nós, sobre essa pandemia. A tempestade, quando ela não vem para um e para a pessoa que está do lado, não. A tempestade, quando ela vem para todos. Na verdade, a tempestade não traz fragilidade. Ela potencializa onde estão os erros. Ela mostra onde estão os erros. Pra você ter uma ideia, quando acontece uma tempestade e atinge uma região, uma rua, um lugar que seja, destelha uma casa e a do lado não. Se você olhar, por que destelhou uma casa e a outra não? Afinal, a tempestade não passou no mesmo lugar, sobre as duas casas, sobre todas as casas? Então, porque uma estava bem estruturada, estava firme, estava fortificada. Essa é a parte quando fala, se tratando para nós, seres humanos, a pessoa quando é edificada, quando ouve a palavra de Deus, quando absorve e pratica, porque não é só ouvir a palavra de Deus, não é só ler a palavra de Deus como eu acabei de fazer. Na verdade, nós temos que praticar. A gente vê muito por aí as pessoas que leem, que falam sobre Deus, assim como eu estou falando agora. Inclusive, se você não me conhece, eu sou Virgílio Gonzaga e tenho esse canal aqui no YouTube que é para falar sobre Deus em fins de tarde, assim, ó, num lugar como esse aqui maravilhoso. Olha que maravilha. Aí eu subo aqui e leio um trecho da palavra de Deus para você que vai assistir. Não sei se você vai assistir ainda em plena pandemia ou se vai assistir depois que acabar. Esse canal foi criado, Deus me mandou criar, mas mais importante que isso, mais importante que falar sobre Deus, é que eu pratique, que eu viva a palavra, para que eu possa transmitir com sinceridade no coração e para você sentir nas palavras que eu falo que realmente eu tive esse encontro com Deus. Eu tenho que falar a verdade para você, porque é o que me foi posto no coração pelo Senhor Jesus, por Deus. Particularmente, eu passei muito tempo procurando esse print, procurando essa comunhão com Deus. Eu vou te falar, é complicado de se encontrar. Se a gente não está no momento em comunhão e está buscando, é complicado. Como nós estamos falando sobre Mateus 7, a partir do versículo 24, parte que fala ali sobre o Sermão do Monte, o que eu quero falar para você é sobre a diferença entre a pessoa que ouve a palavra de Deus e entra aqui e sai aqui. Essa pessoa é como se tivesse construído a sua casa sobre a areia. E aí quando vem a tempestade que Jesus ilustrou nesse lugar lá, em Israel, essa pessoa, e não estamos falando aqui só de uma tempestade de areia, ou uma tempestade de vento, ou uma tempestade de chuva, estamos falando dos problemas, estamos falando do dia a dia, estamos falando de tudo que uma pessoa pode passar. Porque viver é ter problemas. Todo mundo tem problema. Só quem não tem problema é quem não está mais entre nós. Fora isso, todos nós temos problemas. Então viver é resolver problemas. Porém, quando você tem a sua fé em Jesus, a sua fé inabalável, esses problemas passam e não são potencializados, como eu acabei de falar, pela tempestade que aconteceu na sua vida.
pouco todos nós temos problemas. Mas se você tiver com a sua fé naquele que tudo criou, naquele que resolve os problemas realmente, você nem vai ver quando tudo isso acabar, e a vitória que vai vir sobre você vai ser bem maior, vai ser uma vitória. Eu queria que você pegasse. Na verdade, todos os cantos da natureza são lindos, né? Olha que fim de tarde. Então, quando a tempestade vir sobre a sua vida, note que se você colocar as palavras que estão escritas aí, nessa parábola que Jesus falou, se você aplicar na sua vida, tudo pode acontecer de uma maneira que você pode resolver. E o Senhor Jesus pode fazer essa tempestade. Jesus que veio para nos ensinar, pode fazer essa tempestade passar de uma maneira simples, que você na verdade vai achar que as fragilidades que apareceram por causa da tempestade foram para fortalecer você depois que esse vendaval passar, que esses problemas passarem. Então, se você parar para pensar que após cada dificuldade você consegue uma vitória, você pode entender que as dificuldades são necessárias, porque ninguém vive eternamente feliz. Você pode ser feliz, você pode ter momentos felizes, assim como eu, assim como qualquer um de nós. Nós podemos ter momentos felizes. No entanto, ninguém... Você já viu alguém dando risada sem parar? Não existe. Existem as barreiras para que ao você ultrapassar, para que na hora que você passar por determinados problemas, às vezes você está com um problema em particular na família, ou pessoal, ou no trabalho, ou entre os colegas. Mas a partir do momento que esse problema for resolvido, você se sente feliz. Essa é uma maneira de você perceber e criar coragem para lutar, para que mais momentos como esse venham a acontecer. Então, quando essa tempestade passar, nesse caso agora essa pandemia que nos assola, ela o que, como ela em si fisicamente já faz essa pandemia, ela potencializa o que há de mal nas pessoas, patologicamente falando, é o sintoma principal dessa pandemia. Mas assim que ela passar, quem sobreviver a ela vai olhar para trás e vai ver as qualidades que o aproximaram de Deus. E se tiver defeito, e todos nós temos, vai ver onde estavam aqueles defeitos que afastaram. Hoje, por exemplo, eu não fui à igreja porque estava com medo da pandemia. Não foi à igreja, mas foi no mercado. Não foi à igreja, mas foi na fila do açougue, na fila da lotérica. Isso é muito comum a gente ver, e eu não estou aqui para discriminar ou para falar, não, porque isso faz parte da vida, é a sequência que nós seguimos. No entanto, não podemos usar uma pandemia como essa para nos distanciar das coisas espirituais, dos assuntos que nos aproximam de Deus. Use esse tempo que você está em distanciamento social para que você entre em comunhão maior com Deus, com o nosso Senhor Jesus, como eu sempre vos falo. E eu tenho certeza que muitas outras pessoas que têm canais nessa plataforma e em outras têm convidado você a fazer. Para quem não me conhece, eu sou Virgílio Gonzaga. Se inscreva no canal Virgílio Gonzaga L, ativa as notificações. E se gostou desse vídeo, ativa o joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para outras pessoas. E eu estou falando com você que está passando por aquele problema e acha que é decorrente da pandemia, que é decorrente da vida. Entenda que todos nós temos problemas. E esse problema que você passa agora, você aí, dona de casa, você motorista, você que está no trabalho ou está chegando nesse fim de tarde agora de um lugar que estava a se divertir, um parque, uma coisa parecida. Se você tem problema, e todos nós temos, tenha em mente que você pode resolvê-lo com a ajuda daquele que criou tudo antes mesmo desses problemas vierem a existir. Aplique na sua vida o hábito, crie o hábito. Eu costumo falar porque tenho aprendido e é resultante, dá resultado. Dá um resultado mesmo. Então crie o hábito de falar com Deus antes de resolver qualquer situação que esteja fugindo ao seu controle. Você vai ver que, em se tratando de pandemia, nesse caso agora, que é a tempestade que se assolou sobre nós,
sobre o mundo de uma maneira geral, use, se nós podemos dizer assim, esse tempo que você está isolado socialmente, para que você se aproxime da comunhão com Deus, medite, ore, pratique a palavra de Deus, fale sobre Ele. Se você parar para pensar, o que acontece muito, você dá um descuido agora recente mesmo, em plena pandemia, a gente dá um descuido e aí se confraterniza, como é de costume, e a cultura, no caso nosso aqui, a cultura é propícia a isso. A gente dá aquele descuido e vai ali e se confraterniza. De repente, no outro dia, quando se encontra todo mundo após aquela confraternização, alguém eis que dá um espirro. Já imaginou, né? Essa pessoa sendo diagnosticada já viu a pandemia, eu acho que daí que dá o nome da pandemia, que é tumulto generalizado, se instala naquela turma. Ninguém pensou, em plena pandemia, de não ir ali se confraternizar, né? Ninguém pensou em deixar de se confraternizar naquele momento. No entanto, no outro dia aparece alguém doente e aí todos aqueles que estavam envolvidos ficam melancólicos, ficam desesperados. Mas vai aí uma dica para você. Não há tempestade que não passe, não há momento ruim que dure para sempre. E tenha em mente que esse vírus, como está no ar, é um vírus, todos nós passamos a pegar. Mas se proteja, porque Deus falou, faz por ti e eu te ajudarei. Faz por ti. Entendeu? No entanto, para quem infelizmente contrai, agora já está praticamente sob controle, mas mesmo assim tenha fé em Deus. Não se desespere, tenha fé em Deus. Mantenha bons hábitos. E lembre-se que não é porque você contraiu uma patologia, uma doença, um negócio ruim desses, que você deve esquecer de falar sobre Deus, de agradecer, porque tudo que existe aqui na terra é passageiro, mas Deus é eterno. Então não se esqueça, a pandemia veio aí para potencializar, e eu estou falando da pandemia dessa porque nós estamos vivendo ela, mas na verdade todas as crises vêm para potencializar o que as pessoas têm de melhor e de pior. Você pode olhar, muita gente se tratando dessa pandemia agora, o casamento entrou em crise. O casamento não entrou em crise por causa que a pandemia está aí. O casamento já vinha em crise há muito tempo. A pandemia só fez as pessoas ficarem mais juntas, aí vê que eu não suporto você e você não me suporta. Mas a crise já existia ali há muito tempo. Empresa demitiu. As empresas já demitiam há muito tempo. Só que às vezes a pessoa que foi demitida ali já é mais substituível ou precisa de um ajuste. E aí, entendeu? Os problemas já existiam. A pandemia potencializa e mostra as fragilidades que precisam ser corrigidas. Olha só. Quantas são as pessoas que agora aproveitaram e já era sem tempo esse momento para se confraternizar em família, no lugar onde viveram as suas infâncias. Por que não fizeram isso antes? Por que teve que esperar uma pandemia surgir para me aproximar da minha família, para que eu lembre que eu vim de algum lugar? Então tenha sempre isso em mente. A pandemia está aí, é claro, assim como no século passado teve outra, no século antes do século passado teve outra e por aí. Tenha sempre isso em mente. Mas em toda a pandemia, passou o tempo. Eu não vou citar o nome aqui porque você sabe, peste negra, bubônica, por aí vai. Toda a pandemia passou, teve o seu início, o seu auge e o seu fim. Essa também está para chegar no fim. E você que assistiu esse vídeo, lembre-se, busque a comunhão com Deus antes da pandemia, durante a pandemia e após a pandemia, porque tudo é passageiro, mas Deus é eterno. Então mesmo depois que a pandemia acabar, que eu me acabar, que você se acabar, Deus vai estar aqui. E só Deus salva, só o Senhor Jesus liberta. E se você perseverar na comunhão com Deus,
Independente do problema que você tiver. Se você mantiver a comunhão com Deus, a esperança, e se você tiver fé suficiente, fé inabalável, pode ter certeza absoluta que o seu cantinho está garantido na salvação eterna ao lado de Deus, do Senhor Jesus. Mas para isso, acredite em Deus. Você tem um potencial tão grande para acreditar em Deus, que Deus quer uma comunhão com você, uma conexão direta assim, ó, céu e você. Deus quer uma conexão céu e você. Eu posso fazer uma oração para que Deus esteja ao seu lado, mas Deus está lá em cima, está aí ao teu lado, está em qualquer lugar, só esperando você tomar atitude e orar diretamente a Ele. Porque aí Deus fala assim: agora é a hora que eu vou fazer a transformação dessa pessoa que está a orar por mim com fé inabalável. É a hora que eu vou fazer acontecer. Para quem não me conhece, eu sou o Virgílio Gonzaga. Inscreva-se no canal Virgílio Gonzaga L, ative as notificações e dê o seu like, se você gostou desse vídeo, é claro, que aí a plataforma vai entender que esse conteúdo produzido aqui é relevante para mais pessoas. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que assim seja, em nome de Jesus.